Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver, a visualizar, aqui esta que é a vossa 17ª lição, aqui, ou 17º módulo, aqui naquele que é o curso basicamente aqui da firma, e que tem a ver com o executivo de topo, ou se preferirmos o amante de topo, já que a aplicação prática deste módulo de formações tem a ver essencialmente com a firma, e a firma tem a ver com uma energia ligada essencialmente à comunicação diria, a comunicação coloquial entre duas pessoas, a comunicação a um nível não profundo, ou seja, não terá que ser emocional, terá que ser essencialmente a um nível de construção, digamos, de uma boa narrativa, digamos, do estabelecimento de boas relações, de equilíbrio e, essencialmente, de capacidade de aceitar o outro e de se fazer aceitar e de resolver problemas e situações através da comunicação. Portanto, aqui o foco essencial é em trabalhar ferramentas de comunicação. Comunicação é essa que é essencialmente bilateral, era esse o termo que eu queria usar, portanto, é chamada comunicação bilateral, que pode ocorrer num contexto afetivo, num contexto profissional, num contexto de amizade, em termos de uma amizade do ponto de vista de uma relação, lá está, bilateral. Se pensarmos em multilateralidade, já estaremos aqui dentro de uma ideia de grêmio, mas aqui estamos essencialmente no individual, ou seja, na relação peer-to-peer, ou na relação eu-outro. Normalmente nestas relações surgem muitas vezes discussões e reatividades. Isto vem na sequência daquilo que tivemos a abordar acerca do ego, que foi a última aula. A aula 16 teve a ver com o ego, já agora a aula 15 teve a ver com a questão das invejas, com a questão, digamos, também da vaidade, enfim, de uma série de deturpações, ou se preferirmos, de ruído no canal que acontece quando a comunicação não se desenvolve de uma forma fluida, e em que surgem todo esse tipo de questões que são de ordem psicológica, que têm a ver com a dimensão psicológica, mais do que com a dimensão pragmática ou filosófica, mais do que com os valores ou com a forma como a pessoa age, mas de qualquer dos modos a parte psicológica é sempre algo muito importante. Qualquer discussão, e este é um aspecto que trago aqui, e a reatividade que isso gera, vem normalmente de uma isca. O que é uma isca? É que, ou seja, perceber a isca, perceber o que é que foi ativado, como é que a pessoa reagiu tentando controlar essa mesma isca ou esse início, tem a ver com gatilhos e ciclos viciosos. Ou seja, aquilo que devemos perceber é que há determinadas pessoas que nos estudam, percebem onde é que podem ir buscar gatilhos e criar iscas para depois gerar, digamos, discussões e controlar através da discussão e reatividade para levar para onde querem, para prejudicar. Portanto, que criam aqui ciclos viciosos e gatilhos para manter as pessoas constantemente em conflito. E, portanto, é assim que os ciclos de discussão e reatividade se geram, o que depois prende a pessoa àqueles ciclos e àquelas situações. Percebendo isto, a forma de desmontar terá que ser necessariamente a percepção das forças do ego. Portanto, o ego é o principal causador dos conflitos nos relacionamentos. E, portanto, à semelhança do que aconteceu na aula anterior e nesta aula, vamos explorar as duas forças principais que estão debaixo do próprio ego. É a necessidade de estar certo e o desejo de controle. Esta questão da necessidade de estar certo tem a ver com a validação interna e externa. O desejo de controle é aquela ideia de que temos poder sobre alguma coisa, quando na verdade não temos poder sobre nada. Portanto, essas forças acabam por moldar as discussões e as atitudes cotidianas e levar a situações de conflito, de dificuldade, de sentimento de incapacidade, com falta, digamos, com fragilidade a nível de autoestima e de autoconfiança. No fundo, sempre que há ego, ou quando há um ego elevado, significa que isso limita as pessoas a tentarem coisas novas, a avançarem, a, digamos, testarem os seus limites e as suas capacidades. Isso tem sempre essencialmente que ver com o que é que os outros vão pensar e o que é que os outros vão dizer. Portanto, a pessoa não ter receio e avançar, mesmo que os outros o criticam, digam o que entenderem, isso demonstra um baixo ego. E baixo ego é boa autoconfiança e boa autoestima. A pessoa que tem autoestima e que não tem receio avança e não tem problema nenhum desabridamente de apresentar aquilo que são as suas conclusões, a sua maneira de pensar, a sua maneira de estar. Mas tudo isso tem a ver também com um autoconhecimento interno e com uma percepção da sua própria força, que tem muito a ver com a pessoa gostar de si própria, conhecer os seus limites, mas também conhecer as suas qualidades.
Portanto, uma reflexão inicial, você já sentiu necessidade de dar a última palavra? Ou de ficar por cima? O desejo de controle aparece nos relacionamentos? Consegue controlar melhor o ego? E como é que isso se relaciona, digamos, com a sua forma de controlar os relacionamentos? Ou se existe essa sua tendência para fazer isso? Portanto, isto são aspectos que serão importantes de refletir e são perguntas que poderão permitir aqui uma reflexão inicial para você perceber até que ponto é que o ego domina ou não a sua forma de ser e estar na vida, ok? Isto é importante sempre termos esta noção, de saber até que ponto é que nós temos uma necessidade de controlar a situação ou por simplesmente aceitamos os desafios que vêm para aprender com eles e evoluir, digamos assim, também relativamente àquilo que são os aprendizados que a vida nos oferece. Portanto, identificar as forças do ego. A primeira de todas é a pessoa, e aqui temos duas dimensões da identificação das forças do ego. Por um lado, o estar certo, depois o controle. Como é que o identificamos? Como é que conseguimos identificar estas duas forças do ego? Ou seja, o estar certo por um lado e o querer ter controle sobre a coisa do outro. Por um lado, quando estamos ou quando temos a convicção de estar certos ou de termos a certeza sobre alguma coisa, já estamos a ser estúpidos. Alguém que tem certeza sobre alguma coisa e que não duvida, e que não põe em causa, e que não questiona, e que não tenta ver de outra maneira, e que está sempre certo de tudo, é porque tem um fraco conhecimento. As pessoas, quando têm muitas certezas, é porque, em regra, a pessoa que é muito certa, que é por sabe pouco. A pessoa que sabe mais é aquela pessoa que mais duvida e que mais põe em questão as suas próprias competências e que não dá tudo por adquirido. Portanto, convém refletir sobre uma discussão recente, perceber nessa discussão o que é que o levou a considerar que estava certo, porque queria controlar, porque tinha receio de não controlar e tinha receio de ficar numa situação de fragilidade. E depois a pergunta é se esteve focado em vencer ou em entender, em compreender. Ou seja, se vai para a realidade com a intenção de ficar por cima, de vencer, de estar em primeiro lugar, ou se pelo contrário, quando procura chegar às coisas, se a sua preocupação é de facto compreendê-las, entendê-las e perceber porque é que as coisas funcionam daquele modo e aprender com isso, evoluir com isso e não tanto estar preocupado em ser o primeiro ou ficar em primeiro lugar ou ser reverenciado por outros nessa mesma situação, ok? Isto distingue muito as pessoas estúpidas das pessoas inteligentes. Uma pessoa estúpida, uma pessoa pouco capaz é sempre aquela que tenta vencer, que tenta ficar por cima, que tenta ser elogiado, que tenta ser validado. Porquê? Porque tem um ego fragilíssimo e precisa disso para se sentir bem. A pessoa que está bem consigo própria não tem essa preocupação e entra na vida essencialmente para aprender coisas novas e para se desenvolver. Já quanto à questão do controle, a pergunta é: tentou controlar a situação ou o outro? O que é que teve aqui a tentar controlar? E, portanto, a partir daí consegue perceber a realidade de uma relação através da sua dinâmica. Ou seja, olhar para as coisas através da sua dinâmica, da dinâmica de relacionamento, e não tanto a partir, digamos, da individualidade. Isto faz com que nós percebamos que uma relação não é apenas aquilo que nós aportamos, ou aquilo que nós achamos que aportamos, que é o ego. Aquilo que aportamos é a nossa essência, aquilo que achamos que aportamos é o nosso ego, mas quando estamos numa relação, e muitas vezes a tentativa de controle tem a ver com isso, tem a ver com o que nos escapa. E o que nos escapa é o quê? É a essência do outro, é aquilo que o outro traz para e que é imprevisível. Se não soubermos lidar com a imprevisibilidade do outro, consequentemente a imprevisibilidade das relações, e isto implica nós não termos controle, elas poderem durar o tempo que tiverem que durar, poderem acabar, poderem continuar, e celebrarmos cada momento como algo positivo, enquanto existe, se é que é positivo para nós, e isto também é uma avaliação que temos que fazer em cada relação, se ela é positiva, se não é positiva, de acordo com aquilo que são os nossos valores e a congruência com os valores do outro, mas tentar perceber desta perspectiva de perceber o que é o meu espaço, o que é o espaço do outro. Isto já é uma dimensão muito psicológica e muito de terapeuta, mas que também interessa para a comunicação, porque eu só posso estar, digamos, a comunicar com o outro se verdadeiramente eu estiver a ser eu próprio. Aquela questão que já falámos aqui algumas aulas atrás, da transparência. Portanto, só se eu for transparente nos meus valores e tiver transparência e verdade naquilo que estou a transmitir, é que também posso esperar do outro lado a mesma verdade. No fundo, aquela ideia de espelho-espelho, para depois abrir, a partir dali, aquilo que é interioridade e que nem sempre aparece na máscara inicial que temos quando estamos em sociedade. Portanto, não controlar o outro é, de alguma forma, deixar as coisas fluírem. E isso implica não controlar, mas perceber a dinâmica de uma relação. Reflexões.
como estar certo prejudica a sua escuta, ou seja, você perceber isto, que são desafios da força do ego, não é? Nós temos que nos autoavaliar e perceber como é que a necessidade de estar certo prejudica a nossa escuta, quando é que o controle, no fundo, gera, e portanto o controle gera no relacionamento, perceber o que é que ele gera, e o que ele gera normalmente é uma limitação, ou limitações, e quais as consequências de ceder ao ego com frequência. Isto tem consequências não só na relação, na dinâmica da relação, no afastamento dos outros, mas também na irritabilidade e na forma como vivemos a vida com muito menos qualidade, onde temos menos tempo para nós, para o autocuidado, porque estamos focados no ego e nas suas consequências. Ou seja, ao estarmos tão focados naquilo que está fora de nós, porque no fundo é isso que é o ego, à espera da validação. O ego serve para irmos buscar validação e para nós próprios nos convencermos que somos superiores a alguém. E ao fazer isto, nós descuramos o nosso autocuidado. Ou seja, a nossa preocupação connosco próprios desaparece, por contraditório que possa parecer, não é? Mas quanto mais ego, menos essência. E quanto mais essência, menos ego. Pensemos um bocadinho como a gordura e o músculo. Quanto mais gordura, menos músculo, menos massa magra. Quanto mais massa magra, menos massa gorda, menos gordura, ok? Um bocadinho isso. Estratégias para lidar com o ego: escuta ativa e empatia. Depois, após esta escuta ativa e empatia, sermos humildes, olhar para as coisas e perceber as nossas limitações, não para desistirmos, porque isso também é ego, e isso não é humildade, mas para reconhecer que ainda temos um longo trabalho a fazer, mas que o iremos fazer com dedicação e interesse, porque sabemos que temos um caminho a fazer. Portanto, primeiro escuta ativa e empatia, percebermos e entendermos o outro, percebermos a dimensão do mundo, para depois praticar humildade, desacelerar as conversas e, quando haja que haver controle sobre alguma coisa, compartilhar e resolver as coisas em conjunto, que é delegar, que é deixar de ter o controle absoluto sobre seja o que for, ajuda a perceber o seu ego, o ego do outro, e leva a que vão à vossa essência para resolver os problemas. Depois, um exercício de controle de consciente do ego. E aqui estamos a dar um exercício. Durante os próximos dias, monitorize as suas reações. Registre uma situação diária onde controlou o ego, e aqui vamos pela positiva. Observe os impactos positivos na comunicação e no relacionamento, sempre controla o ego, ok? Depois, aqui é importante, essencialmente, criar rotinas de reflexão, como é que o ego influenciou as suas interações, quais os benefícios e que benefícios é que percebe ao não ceder ao ego, e depois voltamos à criação de hábitos práticos, que era aquilo que eu estava a dizer na última aula e que repito, 15 dias a trabalhar isto, a fazer estas reflexões de rotina de transformação do ego, com estas perguntas, depois intervalo a 15 dias, de forma a ter 45 dias de trabalho e outros 45 de reflexão e descanso. Para quê? Para criar relacionamentos mais empáticos e mais equilibrados e, de alguma forma, aqui evoluir nas suas capacidades. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.